Continuação, filhas, da história. Meu celular tá assim, meio caído, porque ele tá carregando, tá, gente? Mas eu vou contar a história com ele assim mesmo, porque se eu for esperar ele carregar, vai demorar muito pra me contar essa história. E aí, gente, eu percebi que ela mandou ele só pra me atrapalhar, porque ele não tava fazendo nada. Tudo que eu pedia pra ele, ele fazia errado. Eu falava pra ele, ai, pega isso pra mim. Ele fazia errado, ele pegava errado. Eu tava percebendo que ele tava querendo me tirar a paciência, provavelmente pra atrapalhar o meu trabalho, me desestabilizar. E eu não consegui, né, cumprir o meu trabalho no horário e eu ficar lá até mais tarde. Só que chegou uma hora que eu falei, quer saber? Eu vou ignorar a existência desse menino. Porque se ele ficar aqui e ele vai ficar aqui me atormentando a todo momento, eu não vou conseguir me concentrar. E se eu não conseguir me concentrar, eu que vou me prejudicar. Então eu comecei a ignorar ele. Ele falava as coisas, eu ignorava. Até que teve uma hora que o Guga bateu na porta. Aí pediu licença. Eu falei, pode entrar. E ele entrou e viu o Levi. Aí ele, oxe, Levi, o que você tá fazendo aqui? Seu pai não tinha te proibido de vir pra empresa? Aí eu, como assim proibido? Aí o Guga contou, falou assim, não, é porque ele veio aqui com uns amigos dele, pegou umas coisas, fez umas bagunças na empresa, zoou uns funcionários, soltou bombinha, fez um monte de coisa, e aí o pai dele proibiu ele de vir na empresa por causa dessa irresponsabilidade dele, essa molecagem. Aí eu, você tá proibido, Levi. Aí ele, não, tô nada, que não sei o que. Eu falei assim, não tá? Então eu vou ligar pro pai. Chamei meu pai de pai. Vou ligar pro pai pra ver se ele deixou. Porque se ele tiver deixado, tudo bem, né? Mas melhor eu perguntar, vai que sobra pra mim. Ele, não liga pro meu pai não, liga pro meu pai não, já vou embora já. Já tô indo embora, não fala, por favor, Vitória, não fala que eu vim aqui. Se meu pai descobrir, meu pai vai brigar comigo, ele vai ficar bravo, por favor, não conta. E aí eu vi que realmente foi tudo um plano, porque naquele dia o meu pai não ia na empresa. O Luiz, no caso, não ia na empresa. Então, ela armou um plano pra ele passar o dia lá me estressando, me desestabilizando, pra mim demorar e ficar mais tempo. E outra, eu tinha comentado com ela que eu nunca tinha comentado com ela não, né? Quando eu cheguei e tal, eu comentei por alto assim, que eles me perguntaram, o que você nunca fez, tipo, da cidade e tal? Eu nunca fui no cinema. E eu vou ir qualquer dia. Então, quando foi de manhã, eu tinha até comentado na mesa do café da manhã que talvez eu iria. Eu falei assim, tô tão de bom humor que acho que depois que eu terminar o trabalho eu vou ao cinema. Então, ela tava querendo atrapalhar, entendeu? Tipo, a qualquer custo a minha vida. E aí eu percebi que era um plano. Eu falei, quer saber? Agora eu tenho a faca e o queijo na mão. Se ela vir me questionar de alguma coisa, eu vou contar pro meu pai que ela mandou ele ficar aqui me atrapalhando. E aí meu pai vai brigar com ela e com ele ainda. E aí o Levi saiu correndo, tipo, falou, eu vou embora. E foi embora mesmo. E aí o Guga ficou sem entender nada. Eu falei assim, aquela vaca. Aí ele, o que foi que aconteceu? Aí ela mandou ele ficar aqui o dia inteiro. Ele tá aqui desde 1h da tarde, enchendo meu saco, não deixa eu trabalhar, não deixa eu fazer nada. Eu tô com tudo isso de trabalho. Aí ele, e o que é esse tanto de papel? Eu falei, eu não sei. Ela pediu pra me ler cada um e assinar. Aí ele, lê? Mas pra quê? Você tá lendo? Eu falei, óbvio que não. Eu não vou ler esses papel, cara. Aí ele, não confia nela, vai que ela colocou alguma coisa aí no meio. Eu falei, não, eu dou uma lida assim por cima no assunto, mas eu não tô lendo coisinha por coisinha, não. Ela tá mandando eu assinar, não sei porquê, quem assina os bagulho aqui é ela. Aí ele, sei lá. Aí eu, isso aqui é óbvio, tem coisa aqui que não faz nem sentido. Ela mandou imprimir qualquer coisa pra mim ficar lendo que não é idiota, pra depois só eu não conseguir fazer as coisas que eu quero no meu dia a dia. Aí ele, o que você quer fazer? Eu falei assim, eu comentei hoje mais cedo que eu queria ir no cinema. Não sei se ela achou que eu ia com alguém, eu não sei, mas aí depois disso ela me deu tudo isso de trabalho. Ele, vindo daquela menina, com certeza foi planejado, tio. Mas se você quer ir ao cinema, o seu pedido é uma ordem, eu vou com você. Aí eu, Aí ele, eu vou com você.
Aí eu, isso não foi um convite, eu só comentei que eu quero ir no cinema. Ele, mas eu, como sou um príncipe, né, que o pai é estiloso. Como eu sou um príncipe, eu te levo no cinema, minha princesa. Aí eu, não precisa, Guga. Aí ele, eu te levo, eu tô falando que eu te levo, tio. E aí, gente, continuando a história, né, esqueci de falar. E aí ele tá combinado, saindo daqui, você vai se arrumar e tal, vai daqui. Eu falei, não, eu não vou nem pra casa, porque se eu for pra casa, capaz eu não sair mais daquela casa, vou me dar qualquer coisa pra fazer. Aí ele, não, então tá combinado, a gente vai ir e tal. Eu vou daqui então, eu vou com a roupa do trampo e só troco de camiseta e tal, pode ser? Aí eu, tá bom, pode ser. E aí, gente, aí ele foi, deu um beijo na minha testa, saiu. Aí deu o horário de saída. Aí eu fui, coisei lá o crachá, o cartão, que eu tinha que passar, né, pra bater o ponto. E saí. E aí, quando eu saí lá fora, ele tava me esperando. Aí ele, eu só não trouxe capacete e tal. Aí eu falei assim, o motorista não veio. Porque deve estar com aquela placa, né? Aí ele, se quiser eu deixo a moto aí e nós vai de ônibus. Não tem problema. Aí eu nunca andei de ônibus. Aí ele, você nunca andou de ônibus? Aí eu, não, lá nós andava ou de carro, ou de carroça, ou de cavalo, essas coisas, né? E eu também não saía muito da cidade, não. Então a gente não andava, eu não me locomovia de ônibus porque eu não ia pra lugares longes, eu ficava mais ali, né? E pra ir pra escola também, meu avô sempre me levava. Meu avô não, meu tio. E aí, a gente foi, gente, de ônibus. Foi pro ponto do ônibus. Aí ele, é assim que pega, me ensinando a pegar um ônibus, gente. Aí eu, não, eu sei como se pega o ônibus, eu só nunca andei, mas eu sei. Ele, como que é então? Você sabe o nome dos ônibus? Eu, óbvio que não, nunca morei aqui. Ele, então, tio, eu peço pra nós. Aí eu, como assim pede, tipo um Uber? Aí ele, o shopping é pertinho daqui, a gente vai no shopping, lá tem o cinema e pá. É pertinho, 5 minutinhos. A gente vai entrar, 3 pontos, a gente já tá lá. Então por que a gente não vai andando? Aí ele, se você quiser ir andando, vai andando, mas é rapidinho. Aí eu, não, vamos de ônibus pela experiência, vai. Aí ele, então, suave. Aí a gente entrou no ônibus e tal. E eu dei muita risada, gente, muita risada com ele. Fazendo palhaçada de tudo. Tudo ele fazia uma palhaçada. E eu dava muita risada. E aí, quando eu tava chegando no shopping, quem me liga? A Amélia. Aí ela, irmã, tudo bem? Eu já tô indo pra casa, quer carona? Ou você ainda não terminou o trabalho? Aí eu falei assim, irmãzinha, tudo bem? Então, eu não terminei, né? Porque o nosso querido irmão mais novo ficou o dia inteiro me atrapalhando. Ela, poxa, que pena. Então, te vejo mais tarde em casa. Eu falei, tá bom. Aí ela, quando você sair, fecha a sala, tá? Aí eu já fechei. Aí ela, como assim? Aí eu não tô mais na empresa. Como assim você não tá na empresa? Eu não falei pra você que era pra você sair só quando você terminasse? Eu falei, então, mas você não falou que ia pagar minhas horas extras. Então, eu saí. Eu vou falar isso pro meu pai, que você é uma incompetente, que você é um inútil, você não faz nada certo, que não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu afastei o telefone assim, aí eu, pois é. Aí eu, terminou, Amélia? Não, porque eu vou falar pro meu pai que não sei o que, blá, 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 nananana. Peguei o celular e desliguei na cara dela. Aí eu falei pra ele, cara, eu não aguento mais essa garota. Ela é insuportável. Como você suportou ela durante tanto tempo? Aí ele, Aí eu, como você suportou? Você trabalhou com ela. Como você trabalha com ela até hoje? Cara, ela é insuportável. Ela tira a minha paz, juro. Aí ele, não. Esquece essa urubu aí, você é louco. Vamos focar aqui em nós, entendeu? O bagulho aqui é nós. Aí eu, Ele, não. O bagulho é o shopping, caralho, o cinema, entendeu? Nós aqui vamos pro cinema e
esquece essa mina aí, tio. Aí eu, ah, tá, porque nós não existe, né? Existe eu, você, cada um é cada um, né? Nós juntos não existe. Continuação, filhas da história. E aí, gente, eu cheguei no shopping e tudo pra mim era novo. Eu ficava olhando tudo, assim, sabe? Tudo era muito lindo, muito grande, muito chique, muito... E eu, gente, que legal e tal. E aí ele olhando pra minha cara, assim. Aí o que foi? Ele, sua carinha. Achando tudo muito demais. Aí eu, mas é muito demais, gente. O bagulho é enorme. O shopping é enorme, um monte de gente, todo mundo bem vestido, sabe? Muito legal isso. Aí ele lá não tinha shopping, aí eu, não sei, acho que não. Não sei, nunca fui. Mas eu acho que não. É que minha cidade era muito afastada, era tipo... tinha a cidade grande, que já era afastada da entrada da cidade. E aí tinha o interior, e eu morava numa cidadezinha do interior, entende? É igual aqui onde vocês moram, mas um interior afastado daqui, que tem uma cidade afastada do início do interior. Ai, ele, misericórdia. Eu falei, pois é 7 horas de carro. É muito longe. E lá também não tem aeroporto, né? Então, pra gente se locomover, assim, de avião, qualquer coisa, são 4 horas de viagem. O aeroporto mais próximo. Aí ele, meu Deus, tu morava, tipo... Se levantasse um pouco a mão pro céu, tu ia pro céu. Tu morava, tipo, no final do bagulho, né? Da terra. Aí eu, lá no raio que eu parta, na puta que te pariu. Ele, menina, eu falei, tá falando da onde eu morava, uai? Aí ele, não tô ofendendo o lugar e tal, da hora, achei da hora. Quem sabe um dia nós cola lá, entendeu? Conhecer os bagulho. Aí eu, tá bom. Aí eu tô falando sério, tio, não vai me levar lá por quê? Tá com vergonha de nós? Eu, não, tá maluco? Eu falei, vergonha do quê, maluco? Tu que deveria ter vergonha de mim andar com a caipira dessa que não conhece nenhum shopping. Ele, não, você é louco, todo mundo já teve essa experiência na vida. Cada um com a sua faixa etária, né? Que nem eu, quando era moleque, eu não entrava nesses bagulho, não. Ninguém me levava. Minha avó, meu tio que me criou também, o bagulho era na favela só. A gente não saía, só ia pra escola e tal. Mais nada. Então a gente não conhecia esses bagulho assim chique, entendeu? Passei a conhecer minha mãe direto, passei a conhecer quando minha mãe começou a me pegar pra gente sair pros lugares e tal. Ela vinha, me tacava nos bagulho desse de brinquedo, me deixava aí e ia fazer compra. Aí eu, nossa, que estranho. Ele, pois é, ela é bem carinhosa, graças a Deus. Uma mãe exemplar. Eu, não, mãe exemplar é a minha. Me teve e sumiu no mundo. Ele, sério? Eu falei, pois é. Aí ele, não, mas falando sério, aí a gente foi andando e sentou lá num negócio de comer antes da gente comprar o ingresso do cinema. Aí ele pediu a comida e tal, eu escolhi um lanche, ele escolheu um lanche. Aí ele perguntou, ele, não, mas falando sério, a tua mãe sumiu, tipo, nunca mais apareceu? Aí eu falei, então, pelo que a minha tia me diz, a única pessoa que tinha contato com ela era o meu pai. Porque o meu pai achava que a minha mãe me sustentava. Então a minha mãe ameaçou meu pai durante um bom tempo sobre a minha pensão, falando que ia contar pra mulher do meu pai que eu existia e tal, né? E o meu pai, pelo que eu entendo, ele prezava muito pela família e tinha medo que a mulher dele descobrisse. Achei que não tava dando pra ver o iluminador. Ele tinha medo que a mulher dele descobrisse, então ele pagava uma boa pensão pra minha mãe. Porém, a minha tia me contou que chegou uma época da vida que a mulher do meu pai descobriu. Até hoje eu não sei como. Aí ele, eu sei dessa fita aí. Aí você sabe? Aí ele, sei. Aí eu, então o que aconteceu? Ele, não, você é louco, vamos nem tocar no assunto não, o bagulho é louco. Aí eu, não, agora você vai me falar. Continuação, filhas da história. Aí eu falei pra ele, não, agora você vai me falar. Porque eu não sei até hoje como que ela descobriu, como que foi tudo isso. Aí ele, é um bagulho complicado, é uma história complicada. Eu falei, me fala, Guga, por favor.
Aí ele, então, o que que acontece? O meu pai o teu pai e a minha mãe, eles têm um bagulho, um caso antigo, tá ligado? A minha mãe, ela foi casada com meu pai e tal. E aí ela engravidou de mim, eles viviam uma família feliz, meu pai ficou muito feliz. Aí eu, seu pai. Aí ele, calma, calma. Espera que eu vou chegar na pior parte. Aí eu, Aí a minha mãe traiu o meu pai com o teu pai. E o meu pai desconfiava que eu era filho do teu pai. Então o meu pai continuou com a minha mãe, mas começou a trair a minha mãe também. Só que a minha mãe se fazia de sonsa porque a minha mãe sempre gostou do teu pai. Só que o seu pai era casado. E tem outra. Além dele ser casado, a mulher dele tinha acabado de ganhar um filho, que é o Roberto. Então eles estavam vivendo um momento muito feliz. Família feliz. E aí o que aconteceu? A minha mãe descobriu... Gente, eu quebrei esse aqui. Chocada. A minha mãe descobriu que tava grávida, mas ela tinha certeza que era do meu pai e contou pro seu pai. E o seu pai disse, achando que era filho dele, deu a possibilidade da minha mãe me levar com Deus. Eu vim de arrasta, porque ele não queria essa criança. Aí eu, jura? Ele fez a mesma coisa com a minha mãe? Então, o que aconteceu? Num belo dia, a minha mãe conversou com o meu pai e tal. E aí, o meu pai disse que só ia continuar com ela se ela fizesse um teste de DNA, provando que o filho era dele. E que ele ia casar com a minha mãe, ter família e o caralho, se eu fosse dele. E a minha mãe se negou. A minha mãe disse que não ia fazer nada, porque isso era uma falta de respeito com ela, que não sei o quê. Só que a minha mãe é meio chapada das ideias, porque ela traiu o cara e não queria que ele pedisse teste de DNA. Mas ela disse que sempre teve certeza, isso ele me contando, tá, gente? Certeza que eu era filho dele. Beleza. Aí, o meu pai sumiu no mundão. Sumiu no mundão. E aí, a minha mãe, ela tinha feito... Ela tinha marcado o teste de DNA assim que eu nascesse, iam pegar lá a saliva e tal, e iam fazer. Ou um fio de cabelo, enfim. Só que meu pai sumiu no mundão antes. Eu nasci e o meu pai já tava com outra mulher, não tinha sumido, tipo, literalmente, mas já tava com outra mulher, vivendo a vida dele. E a minha mãe meio que ela não era tão apegada nele assim, por conta que ela gostava mesmo do teu pai. E aí a minha mãe foi falar para o seu pai que o filho era dele, com a expectativa dele me assumir. Dele virar e falar, é meu filho, então eu vou assumir. E não foi bem assim. Ele virou pra minha mãe e disse que era pra minha mãe tirar o filho, que ele não ia assumir nada, que o filho, se era dele, ele não ia assumir, que ele não ia pedir nem teste de DNA, porque se fosse dele ou não, ele não queria essa criança, que ela só era uma amante, que ela criou expectativa porque ela quis, porque ela era casada, ela que decidiu destruir o relacionamento dela, que ninguém mandou ela deixar ele descobrir. Aí eu perguntei, mas como que o seu pai descobriu? Pô, meu pai era melhor amigo do teu pai. E aí ele foi juntando as peças. O teu pai ficou muito nervoso quando descobriu que ela tava grávida, porque foi o meu pai que foi contar pra ele. Ele ficou muito nervoso. E também eu acho que o meu pai já tinha meio que umas paranoia na cabeça, tipo, já desconfiava. Mas, sabe, eu não sei se por eles terem muitos amigos, meu pai deixava passar. O que eu acho um pouco corno manso, mas tudo bem, cada um com o teu chifre. E aí, ela criou uma expectativa de que o teu pai ia me assumir como filho, criar uma família com ela e tal. Provavelmente o teu pai metia uma dessa pra ela, né? Metia que ia ter família com ela e assumir ela o caralho. Quando chegou uma criança, o seu pai simplesmente disse que ele já tinha a mulher dele, que ele não queria nada com a minha mãe, que era pra minha mãe se pôr no lugar dela e tirar essa criança.
Enfim, no final de tudo, a minha mãe acabou descobrindo que o meu pai tinha outros casos. Aí eu, outros?